Para quem está entrando agora, né, eu já havia dado um oi para vocês, me apresentado, então quem está chegando, sejam muito bem-vindas a essa nossa palestra sobre a síndrome da impostora. Vou começar me apresentando, então algumas pessoas aqui já me conhecem, mas para quem não me conhece, se eu for resumir quem eu sou, né, eu diria que eu sou apaixonada por gente, eu sou apaixonada por pessoas, e eu adoro estudar a mente humana, o comportamento humano, eu trabalho com um objetivo, eu tenho uma missão, um propósito, né, esse propósito é gerar prosperidade, tanto para pessoas quanto para empresas, que querem mais leveza, mais qualidade de vida, mais humanização. Então, eu trabalho com o desenvolvimento humano. Então, como eu já disse, a minha formação é em psicologia, eu tenho aí algumas especializações. Trabalhei durante muito tempo da minha vida em empresas, fiz gestão de equipes com uma grande quantidade de colaboradores, e há aproximadamente 13 anos eu comecei a trabalhar como consultora de treinamento, como coach, eu atuo também como terapeuta, né? Tem até alguns pacientes meus que estão aqui acompanhando. Então, hoje eu tenho esse propósito, né, que é desenvolver pessoas tanto nas terapias quanto nos processos de coaching e nos treinamentos que eu atuo. Falando um pouquinho da minha experiência como consultora de treinamento, eu sou instrutora da QualiLife também, então faço aí vários treinamentos de liderança, de qualidade no atendimento e de vários soft skills. E eu também conduzo muitas palestras em empresas de diversos segmentos sobre saúde mental, inteligência emocional. Eu sou hipnoterapeuta, né? Então vocês até devem ter recebido a informação que nós faremos um sorteio de uma sessão de hipnoterapia. E eu uso muitas técnicas de relaxamento, programação neurolinguística, psicologia positiva, tanto nos meus atendimentos quanto nas palestras e nos treinamentos que eu realizo. Então, essa sou eu, e agora eu quero contar para vocês sobre o que nós vamos conversar aqui nessa tarde. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o conceito da síndrome do impostor, tá? Então, o nome da nossa palestra é Síndrome da Impostora, né? Mas o nome da síndrome é Síndrome do Impostor. E nós estamos falando aqui como Síndrome da Impostora, por quê? Porque ela acomete mais as mulheres. Então, eu vou trazer algumas informações aqui para explicar o porquê isso acontece. Falaremos sobre os principais sintomas, as possíveis causas. Eu vou trazer aqui alguns tipos de impostor, né? Para que a gente possa tanto entender quais são e também como lidar com essas situações, que é o próximo tema aqui. Então, possíveis tratamentos, como lidar melhor com os sintomas. Falaremos sobre como as empresas podem criar um ambiente mais inclusivo para minimizar esse desconforto que realmente acontece bastante no ambiente de trabalho, a importância do autoconhecimento para lidar com esse fenômeno. E para quem estiver presente aqui, nós faremos um sorteio de uma sessão de hipnoterapia, que é uma técnica que é muito utilizada e muito eficiente para tratar qualquer tipo de desconforto emocional, como ansiedade, medo, fobias e entre outros. E no final, eu vou conduzir uma técnica de relaxamento com foco em empoderamento, para que vocês, além de relaxar e ter um momento aqui, né, de descontração e de leveza, vocês possam também ativar aqui no subconsciente de vocês alguns sentimentos de autoestima, de empoderamento, para que a gente consiga acessar a nossa melhor versão aqui. Então, vamos começar falando sobre o que é a síndrome. Primeiramente, não é um transtorno mental classificado pela Organização Mundial de Saúde, como muitas pessoas pensam, né? Esse termo da síndrome do impostor surgiu em 1978, quando duas psicólogas norte-americanas fizeram um estudo com 150 mulheres e conseguiram identificar alguns sintomas e algumas causas. E embora tenha sido divulgada em 1978,
esse estudo, né, ele foi divulgado só em 78, esse termo ele ganhou mais popularidade agora nos tempos digitais do século XXI. Então, se vocês pesquisarem, talvez aqui muitas já pesquisaram, até algumas pessoas compartilharam comigo os livros, né, que já leram. Então, é um termo que tem sido muito comentado, inclusive por pessoas famosas que trouxeram que tem os sintomas aqui dessa síndrome. Então, o que é? Se não é um transtorno mental, né? Como que nós podemos chamar essa síndrome? Podemos chamar de experiência emocional, em que a pessoa ela tem uma dificuldade de reconhecer suas habilidades, de acreditar nas suas conquistas, porque ela não tem um senso interno de sucesso. E aí o que acontece? Todas as conquistas que a pessoa tem, que ela realiza, ela atribui a situações de sorte ou de engano, ou até mesmo de indicação, como se ela não fosse capaz. Então, a principal sensação da síndrome do impostor é a sensação de se sentir uma fraude. E como seria essa sensação? É uma sensação de que eu tenho conquistas, mas que eu posso ser descoberta a qualquer momento, como se aquilo não fosse real. Então, hoje eu ocupo uma posição, por exemplo, na sociedade, na minha empresa, na minha vida pessoal, mas eu não sou capaz. Então, o medo é alguém descobrir que eu não sou capaz, que eu sou uma fraude. É o principal sintoma. E por isso o nome, né, síndrome do impostor. Que aqui a gente está tratando da impostora porque acomete mais as mulheres. É essa sensação normalmente que é gerada. E ela é associada a alguns padrões. Padrões de perfeccionismo, que eu acredito aqui que muitas de vocês, mulheres que estão na sala, devem ter essa sensação, né? Se vocês até puderem colocar aqui no chat, no bate-papo, eu acho que é interessante para a gente já começar a trocar aqui. Mas durante a divulgação, algumas pessoas até me escreveram, comentaram: nossa, eu me identifico com esses padrões: perfeccionismo, autocrítica, autoexigência. E o que isso gera? Gera sentimento de desconforto, de um peso muito grande, de uma ansiedade, um estresse elevadíssimo e uma sensação de baixa autoestima. Olha lá, a Beatriz, a Cris estão colocando aqui, né? A gente vai se identificando com esses sentimentos. E eu volto a dizer, isso não significa que é uma fraqueza emocional, mas quando a gente tem consciência, a gente consegue lidar com isso e amenizar esse sofrimento, porque isso gera um tipo de sofrimento. Vamos ver aqui, ó, na área técnica, sentimos muito isso, porque trabalhamos na maior parte das vezes, olha lá, a Bruna trazendo aqui com 31 homens. E aí, Bruna, nós vamos falar sobre isso, que é uma das causas aqui. Muitas vezes, quando a gente trabalha, né, com muitos homens, a gente não se sente pertencente, porque tem uma maioria masculina e aí a gente não tem a sensação de pertencimento. Olha lá. Então, obrigada aqui pela participação de vocês, né? Não sei se todos estão acompanhando o chat, mas vocês podem colocando aqui os comentários, as percepções, e no final eu vou até abrir um momento aqui também para vocês trazerem dúvidas, se vocês tiverem. Mas como a gente tem aqui uma quantidade bacana de pessoas, se vocês quiserem colocando ao longo, a gente já vai já vai comentando também. Então, esses são os principais padrões aqui, e como eu já falei para vocês, esse termo surgiu em 78, e aqui eu trago para vocês o nome das psicólogas que fizeram esse estudo, que foram, né, Pauline Clance e Suzane Imes. E por que a síndrome ela acontece, ela acomete mais as mulheres? Porque tem algumas questões culturais, tem algumas questões de comparação, né? Que eu vou trazer daqui a pouco, mas ela pode acometer qualquer pessoa. Então, pode ser que homens também tenham essas sensações que a gente vai falar sobre esse fenômeno psicológico. Porém, alguns estudos mostram que ela acomete mais mulheres. Por exemplo, eu trouxe aqui 2 estudos para compartilhar com vocês, né? A Universidade da Geórgia entrevistou executivas
influentes no mercado. E 70% delas colocaram nessa pesquisa, nessas entrevistas, que elas sentiam essa sensação de ser uma fraude, com medo de serem descobertas. E qual que é esse medo? Eu não tenho competência para ocupar esse cargo. Serei descoberta e pode acontecer algo. Então, isso gera um medo, uma ansiedade. A KPMG fez um estudo também, né? E nesse estudo, 81% das mulheres que também eram executivas nesse estudo, elas responderam que elas acreditam colocar mais pressão sobre si mesma do que os homens, que também foram pesquisados. E aí, o que acontece? Elas evitam fracassos a qualquer custo. E aí tem várias formas de evitar o fracasso. Às vezes a gente acaba se autossabotando. Então eu não assumo algumas posições, eu não aceito algumas oportunidades. Por quê? Porque eu tenho medo. Ou muitas vezes, na busca de evitar o fracasso, eu acabo me desgastando demais, né? Não paro de estudar, confiro várias vezes as atividades que eu estou realizando, me dedico uma energia, um esforço muito além do necessário para desempenhar algumas tarefas, sem essa necessidade. Então, aqui tem dados e fatos que mostram o porquê a síndrome acomete mais as mulheres. E aí tem outras questões, né? Como eu disse para vocês, tem algumas questões que são relacionadas a pressões culturais, a expectativas que são depositadas na gente. Então, a mulher ela tem que ser perfeita, ela tem que ser uma profissional perfeita, ela tem que dar conta, né, da casa, ela tem que ser uma excelente mãe, ela não pode falhar. E o que isso gera? Isso gera muitas vezes o sentimento de inadequação, porque se dizem que eu tenho que ser perfeita, mas eu falho, por quê? Porque todo ser humano tem ele falha de alguma forma, né? Ou às vezes nem é uma falha, mas nós sentimos que é. Isso acaba gerando esse sentimento de inadequação. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Isso que eu estou trazendo aqui, o que vocês estão achando? Tá claro? Se vocês quiserem, coloquem aqui. Legal, obrigada aí pela participação, então, de vocês. Eu gosto de perguntar porque eu não gosto de ter a sensação de estar falando sozinha aqui. Eu adoro interação, é uma característica minha. Outro ponto aqui. Falta de representação feminina em posições de liderança. Infelizmente, isso acontece. Então, nós já temos aí, vocês, né, são prova disso, vocês devem conhecer e temos aqui possivelmente mulheres que estão em posição de liderança. Mas quando nós olhamos as altas posições de liderança, ainda são ocupadas na sua maioria por homens. Conheço várias mulheres que estão nessa posição, que são vice-presidentes de grandes empresas, né? Mas quando a gente olha aqui, não existe uma representatividade igual ainda, infelizmente não. E um outro ponto que faz com que a síndrome acometa mais as mulheres é a internalização de mensagens negativas sobre as habilidades, sobre as competências. Muitas vezes essas mensagens negativas elas vêm do externo. A gente recebe essas mensagens desde a nossa infância, quando somos comparadas com os nossos irmãos, por exemplo, quando somos comparadas na escola com outras pessoas. Só que muitas vezes, e aqui é um ponto importante que eu gostaria que vocês refletissem junto comigo, muitas vezes nós internalizamos mensagens que nós criamos. Né? Então, às vezes não é uma realidade, muitas vezes são histórias que nós contamos e nós acreditamos. Nós inventamos histórias sobre nós. Olha lá, a Annelise está participando aqui conosco. Ela estava numa posição de liderança e, em função das demais atividades da vida, como maternidade, casamento, casa, decidiu pausar a carreira. Peraí, deixa eu subir que está entrando mais mensagens aqui. Como líder, porque se sentia insuficiente. Olha lá.
em todas as áreas da vida. E eu posso imaginar, Annelise, como deve ter sido difícil, né, você tomar essa decisão, mas essa sensação, ela realmente é bastante comum, e não é só você que tem essa sensação, não. Eu te agradeço por compartilhar. A Bruna está dizendo aqui que ela trabalhou numa empresa que tem a meta de aumentar em 30% o quadro de mulheres no grupo. Que bacana, isso está acontecendo. Mas somente. Só para cargos de estagiárias, né? Olha só. Olha como acontece. Então, tem aqui uma meta de aumentar o quadro de mulheres, mas não para cargos de liderança. Então, o que nós precisamos fazer, né? Eu acho importante vocês trazerem. Nós temos que levar essa necessidade também para as empresas que nós trabalhamos, trazer a importância de equalizar aqui essas proporções. E a Natália está dizendo que é difícil imergir na liderança, pois temos que dar conta de tudo. E essa sensação, né, Natália, de ter que dar conta de tudo, ela traz um peso muito grande, uma ansiedade, um estresse. E aqui a Nayara está dizendo, bullying é mais direcionado pelo sexo masculino. Infelizmente. Obrigada pela troca. Obrigada, gente. Tá bem legal aqui o nosso bate-papo e eu estou gostando bastante da participação aqui de vocês. Quais são as causas, né? É importante a gente saber, tem possíveis causas aqui, tem vários estudos. Um deles diz que uma possível causa é o neuroticismo. O que é isso, né? Uma palavra diferente que a gente não está acostumada, mas é um traço de personalidade com uma base biológica. Então, pode ser de origem biológica e talvez por isso acometa mais as mulheres aqui. Mas aqui eu estou falando causas de modo geral, tá? Porque não é uma crise que só acomete mulheres. Isso é importante ficar claro. O perfeccionismo é uma causa. Né? E aí, quando a gente fala em perfeccionismo, o que é? Eu estabeleço padrões de qualidade para mim que às vezes são inatingíveis. E aí eu consigo realizar algo e eu para mim nunca é suficiente, eu sempre quero mais. Vou dar um exemplo, eu concluo uma tarefa, uma atividade, vou falar na minha área, tá? Então, eu preparei uma apresentação, aí eu vou fazer a revisão dessa apresentação. Ah, tem coisas para melhorar. Legal, é natural, sempre nós temos coisas para melhorar, mas aí eu confiro de novo. E aí eu percebo que não está suficiente. Se eu conferir, se eu olhar para aquela palestra 20 vezes, eu sempre vou achar que tem algo a melhorar. Então vira um exagero. Não é saudável. Né? Porque isso acaba comprometendo a minha eficiência, a minha produtividade. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses extremos. A autoestima baixa é uma causa. Eu tenho dificuldade de reconhecer as conquistas, por exemplo. E aí, isso está muito associado a crenças, que hoje é muito comum, né? Nós ouvirmos falar crenças limitantes, crenças de não merecimento, crenças de incompetência, comparação social também é uma causa e nós somos comparados o tempo todo, só que nós também nos comparamos. Então, será que não é o momento, né, da gente parar de olhar para fora e fazer um momento aqui de autoanálise? Porque às vezes a gente coloca a responsabilidade só no externo, mas nós, muitas vezes, olhamos a realidade de outras pessoas, principalmente com redes sociais. Então, as pessoas postam coisas maravilhosas nas redes sociais, só aquilo que é bom. Eu olho e falo assim: não estou no padrão. Ah, fulano, né, é super bem sucedido, fulana tem posta excelentes realizações. Eu olho e falo, nossa, eu não chego nem aos pés, né? Lígia, tudo bem, fica tranquila, depois você assiste, tá bom? A Marina vai disponibilizar para vocês. Eu que agradeço a sua presença aqui. Então, a gente tem que tomar cuidado também, porque a comparação nem sempre ela vem de fora, mas ela também vem, e isso desde a nossa infância. Então, como eu já disse, muitas vezes somos comparados com nossos irmãos, somos comparados com outros familiares, aí vamos para a escola, nós somos comparados com os colegas, e às vezes, né, os nossos pais até fazem isso, e não com um intuito de causar algum desconforto, mas essa comparação
comparação muitas vezes ela acontece porque as pessoas falam, ah, você tem que ser igual a outra, que é para alavancar, mas não é saudável. Então, é um momento aqui da gente refletir sobre essas comparações, o que vem do externo, mas o que eu também sou responsável e devo parar de fazer. Cultura organizacional pode ser uma causa, então ainda temos empresas, né, com competição intensa, com falta de apoio, falta de feedback, falta de diversidade. E aí a falta de diversidade gera aquela sensação que eu falei aqui, com um relato, acho que foi da Bruna, né? Que a Bruna falou sobre trabalhar aqui com muitos homens. Se eu estou num local onde não tem uma diversidade, eu não me sinto parte. Eu não tenho a sensação de pertencimento. E a sensação de pertencimento, ela é muito importante, porque todos nós queremos se sentir parte. Desde o momento que nós nascemos, nós queremos pertencer à família, depois nós queremos pertencer a um determinado grupo social, quando entramos na escola, na faculdade, no trabalho. Então, é uma outra causa. E, para finalizar, tem aqui uma teoria que é a teoria da criança muito elogiada. Criança que foi muito elogiada, ela obviamente gosta de receber elogios e ela acaba fazendo um grande esforço, de modo geral, na vida, principalmente na área profissional, para manter aquele patamar, né? Mas é diferente. Quando nós falamos, por exemplo, dos pais que elogiam muito a criança, a gente está falando de um ambiente familiar. Quando nós vamos para um ambiente empresarial, nem sempre nós seremos elogiadas na mesma proporção. Então, essa consciência ela é importante. Claro que é gostoso receber elogio, mas a frequência ela não vai ser a mesma. Então, aqui a gente tem possíveis causas, né? Que eu acho que é importante para a gente ter consciência. E os sintomas, como que eu identifico, né, que eu posso ter sintomas da síndrome da impostora? E aqui, antes de apresentar os sintomas, o que eu quero combinar com vocês, tá? Não existe assim algo que se eu tiver 3, 4, 5 sintomas, significa que eu tenho a síndrome. O nosso bate-papo aqui, ele não é para dizer assim, olha, eu tenho a síndrome da impostora ou não. O nosso bate-papo é para gerar conscientização sobre desconfortos que muitas vezes nós temos e que a gente não tem espaço para falar e não sabe como lidar. Então, eu não quero que vocês fiquem se classificando. A ideia não é essa, tá? Bruna está dizendo aqui, olha lá, né, Bruna, que, que é bacana ouvir isso para entender que ela não sabia que tinha essa questão da cultura organizacional. Tem sim, e é uma possível causa aqui. Isso é bastante sério, né, e nós temos aqui essa missão aqui de compartilhar isso para evitar que essa situação aconteça. Então vamos lá, vamos combinar que aqui ninguém vai se classificar, né? É só para gerar conscientização. Então, quais são os sintomas aqui? O primeiro de todos, que é o que dá o nome para a síndrome, é o medo de ser descoberta. Então, eu me sinto como uma fraude, eu acho que eu estou enganando as pessoas, eu acho que eu conquistei aquela posição, mas eu não tenho competência para aquilo, e aí eu fico com medo. Né? Por quê? Porque eu não valorizo as minhas habilidades, as minhas competências. Então, é como se eu fosse uma mentira. E isso gera uma sensação muito desconfortável. Outro sintoma, preocupação de ser exposta como incompetente. E aí o que acontece? Eu preciso fazer uma exposição, eu preciso fazer uma apresentação, ou na própria vida social e pessoal. Às vezes a gente fica com medo de se expor, porque acha que as pessoas estão julgando a gente. É um sintoma. Duvidar sobre as habilidades. O sentimento que eu não sou boa o suficiente. Nunca tá bom. Né? Eu não estou preparada para assumir um desafio, não estou preparada para ser mãe, não estou preparada para ter um relacionamento. É uma sensação de nunca ser suficiente. Pode ser que isso aconteça em uma determinada área, pode ser que aconteça só na área profissional, mas às vezes acontece também de um modo geral. Então, é um ponto aqui de alerta. Outro sintoma, atribuição do sucesso a algo externo. Eu consegui essa conquista por sorte. Foi o acaso, ou foi a ajuda de outros.
E aí nós esquecemos de um ponto importante, né? Se foi ajuda de outro, será que as pessoas ajudam a gente à toa? Muitas vezes as pessoas nos indicam por nossa competência, né? Então, o porquê não também aceitar a ajuda, mas não entender que a gente só conseguiu aquela conquista porque o outro está ajudando, e sim porque eu fiz por merecer, o que é natural em todas as áreas aqui da nossa vida, né? Essas indicações, elas acontecem, é uma realidade. Perfeccionismo, então, é um dos principais sintomas, tá? O perfeccionismo é aquela pessoa que estabelece padrões extremamente altos para si e ela nunca está satisfeita, nunca está bom. Mesmo quando ela é bem-sucedida, nunca está bom. E aqui, qual é o ponto de reflexão que eu quero gerar entre nós? Se eu sou perfeccionista, eu exijo muito do outro também. Então, eu exijo das pessoas com as quais eu convivo na minha vida familiar, eu sempre acho que o outro pode entregar mais. Quando eu falo da minha vida profissional, muitas vezes eu sou perfeccionista, eu acho que o outro não faz bem, e aí eu assumo algumas responsabilidades porque nunca tá bom. E isso muitas vezes afasta as pessoas, né? Isso traz até problemas de relacionamento para nós. O evitar desafios de crescimento também é um sintoma. Então, eu me saboto, né? Como eu tenho medo de falhar, porque normalmente quando eu tenho uma situação de crescimento, eu serei colocado à prova, tá? Estou colocando aqui entre aspas, porque é uma sensação que nós temos. Eu vou, por exemplo, realizar um evento para muitas pessoas, ou eu vou concorrer a um cargo que requer exposição. Eu não vou, eu fico na minha zona de conforto, por quê? Porque eu tenho medo de falhar. E aí eu não assumo novos desafios. Outro sintoma, dificuldade em aceitar elogios. Não acredito, estou sendo elogiado, isso não é sincero. O estresse e a ansiedade devido à constante pressão interna e preocupação. Por quê? O estresse e a ansiedade, eles são decorrentes de todos esses outros sintomas, do medo, da sensação de ser uma fraude, do perfeccionismo, de evitar desafios, de autossabotagem. Tudo isso vai gerando uma pressão interna, um excesso de preocupação. Eu fico num nível de estresse absurdo, numa ansiedade absurda, e eu, às vezes, acabo tendo até um problema físico, de tanto peso que eu estou carregando. E a baixa autoestima, que é a falta de confiança em si mesmo, né? Então, esses são os principais sintomas da síndrome. E aí tem alguns tipos de impostora. Eu trouxe alguns, mas se vocês pesquisarem, vocês verão que tem outros, tem inúmeros tipos, porque é um tema realmente muito comentado hoje em dia. Então, perfeccionista é um tipo de impostora. É aquela pessoa, né, que qualquer coisa menos que o perfeito é falha. Então, como nós lidamos com esse tipo de impostora que é perfeccionista? É criando padrões realistas, né, critérios objetivos de qualidade. Então, aqui é o trazer para a consciência. Se é um padrão que nós temos aqui, nós perfeccionistas temos, de ser muito exigentes, de criar padrões muitas vezes impossíveis de serem atingidos, na hora que eu tenho consciência, o que eu faço? Eu começo a transformar isso numa realidade mais adequada para mim. Então, a dica para quem é perfeccionista aqui, né, é criar metas mais reais, mas também valorizar as pequenas conquistas. É, toda a trajetória até chegar numa grande realização, porque normalmente é esperado algo muito grande para acontecer, né? Eu isso só vai me satisfazer no momento que eu alcançar um objetivo muito grande. E aí eu deixo de valorizar as pequenas realizações que são extremamente importantes e que normalmente o perfeccionista ele não reconhece. Aí nós temos o outro tipo de impostora, que é o do gênio natural. Então, às vezes a gente escuta, né? Você nasceu com essa habilidade, você é muito bom nisso. Então, o tipo de impostora gênio natural é aquela que acredita nesse talento inato,
ou porque ela percebe, e nós temos realmente alguns talentos que são inatos, ou porque falaram para ela. E aí, esse acreditar nesse talento inato gera um medo. Qual medo? De perceber que você não é inteligente em outras áreas. Isso gera ansiedade. Então, quais são as dicas aqui? Claro, vamos aproveitar esses talentos que nós temos, mas vamos também ter a consciência de que é natural a gente aprender coisas ao longo da vida e que faz parte nós não da vida a gente não saber tudo. Então, eu posso desenvolver competências, eu posso aprender alguns conceitos, e se eu não souber a resposta, tá tudo bem também. Agora eu estou aqui falando para vocês, né? A gente está falando sobre um tema que é muito importante e que eu imagino que talvez uma ou outra esteja identificando algum sintoma, algum comportamento, ou até pensando, nossa, eu conheço pessoas que têm esse tipo de impostora, que têm esse comportamento. E aí eu estou aqui falando isso para vocês e talvez alguém aqui me faça uma pergunta que eu não saiba responder. Isso pode acontecer? Pode? Pode, Joseli? Claro que pode, Oh, né. E sempre. aí, como eu vou lidar com isso, né? Eu tenho formas de lidar com isso. Eu posso simplesmente dizer, vamos supor que a Joseli me faz essa pergunta, eu vou falar: "Olha, Joseli, eu não tenho essa resposta para você agora, mas eu vou buscar e eu vou te trazer". E isso é natural, né. Por quê? Porque nós não temos obrigação de saber tudo, mas a impostora que tem esse tipo aqui de gênio natural não consegue fazer isso. Ela vai se sentir mal, ela vai se sentir incompetente, ela vai achar que ela deveria saber tudo, e na verdade, muitas vezes não é algo externo, é interno. Sou eu que quero saber tudo. Então, por isso que eu estou dizendo, a gente está trazendo aqui para a consciência, por quê? Porque se eu me identifico com alguma característica, eu tenho a oportunidade de ter consciência e de mudar. Temos outros tipos aqui de impostora, né? A heroína, dou conta de tudo. Por quê? Se eu pedir ajuda, eu estou demonstrando vulnerabilidade. E isso é muito sério, porque se eu não delego, se eu não faço pausas na minha rotina, porque eu tenho que fazer tudo sozinha, chega um momento que eu não dou conta. Né? E aí, por que, que eu não faço? Por que, que eu não compartilho muitas vezes responsabilidade? Ah, porque se eu pedir ajuda, significa que eu sou fraca, significa que eu não dou conta. Então, para quem se reconhece, né, como a heroína, quais são as dicas? Delegar, fazer pausas. Eu conheço inúmeras mulheres que nem usam o horário de almoço, ou que trabalham até muito tarde, né? E aí isso fica pesado demais, sendo que existe a possibilidade de compartilhar algumas responsabilidades com as pessoas, né, que estão ao nosso redor. Então, são as dicas para lidar com esse tipo de impostora. Aí a especialista em fraudes, né, que acredita que está fingindo. É, é um tipo bastante comum aqui, a especialista em fraudes, porque ela atribui o sucesso dela a fatores externos, a sorte, a indicação, né? E aí, como lidar com isso? É realmente fazer uma análise consciente das realizações. O que, que eu tenho feito que é positivo? Só que essa análise, ela precisa ser feita com base em dados e fatos, e não a histórias que muitas vezes nós inventamos para nós mesmas, né? Se eu tenho consciência, eu consigo atribuir. Por que eu fui, por exemplo, convidada para realizar uma palestra? Por que, que eu fui convidada para assumir determinado cargo? Por que eu fui convidada para participar de um evento social é, que requer determinadas habilidades? Então, é reconhecer isso. Né, essas conquistas. Eu fui porque realmente eu mereço. Eu fui porque eu tenho habilidade, porque eu tenho essa capacidade.
E aí, o último tipo que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês é o conhecido como a perita, né? A impostora perita é aquela que ela fica investigando antes de iniciar uma tarefa. Ela recebe uma tarefa, mas ela nunca se sente pronta para começar a executar. Então, precisa pesquisar, precisa investigar, precisa sempre ir além. E isso acaba gerando uma falta de produtividade, porque eu nunca consigo colocar em prática aquilo que eu tenho que colocar, porque nunca tá bom. Então, as dicas aqui é estabelecer limites. Se eu tenho essa característica, como que eu vou estabelecer limites? E aqui falando de uma forma bem prática, tá? Ah, eu tenho que. Se eu percebo, por exemplo, que eu estou investigando 3, 4 vezes, sempre antes de iniciar uma tarefa, eu tenho que colocar uma meta. Olha, uma vez, uma fonte aqui de consulta tá bom para mim, né? Por quê? Porque eu já sei muitas coisas. Então, eu preciso reconhecer aquilo que eu já sei também. E eu também preciso lidar com possíveis falhas. Então, talvez eu não tenha tempo de investigar tantas coisas antes de executar algo. Tudo bem, eu vou começar com aquilo que eu tenho, e se eu falhar, eu vou reconhecer e vou corrigir. E o assumir isso significa uma maturidade emocional, né? Mas tudo isso a gente conquista como? Com autoconhecimento, que é super importante. Até aqui, pessoal, o que que vocês estão achando? Comentem aqui comigo. Tá fazendo sentido para vocês? Quem está comigo, coloca aí no bate-papo, ou se quiserem abrir o microfone. Nossa, que silêncio. Ah, estamos tendo Eu aqui. aqui, eu não sou a Nayara, eu sou a Angélica, acho que é o Você é computador. Angélica, você pôs aqui no bate-papo. Isso, então, eu estou identificando, porque eu trabalho com uma empresa, o número de mulheres é muito alto, né? Tem mais Ah, ou menos no máximo uns 8 homens para o restante de mulheres, são 100 no total. Então, a gente identifica o máximo possível. Eu sou psicóloga atuante, né, na empresa, e a gente legal. identifica assim o tempo todo isso. Então, aí eu vou perguntando, quando você era criança, você sofria de bullying? Sim, o que você fazia? Você respondia bullying? O que você fazia? Então, eu ficava quieta, né? Eu ficava acuada, não sei o quê. Já começa daí, né? Então, até as próprias mães, quando os filhos sofrem de bullying, eles têm que responder, não responder com agressividade, sim fazer alguma crítica para a pessoa que está fazendo, geralmente a grande maioria são os homens, e dali que se começa, né? Você tem que responder e acreditar em você. Você tem que ser, hoje a gente fala de empoderamento feminino, né? Porque é uma palavra bem pesada, É, mas empoderamento eu tenho que ter desde criança. Então, eu sofri de bullying, porque eu era uma criança gorda, né? Aí o menino falou assim: ah, baleia Moby Dick, no primeiro ano de escola, primário, né? Ou você é sim. uma baleia Moby Dick. Aí eu virei para ele e falei assim: eu tenho um rosto bonito e você é feio. Então, dali, eu já comecei a me empoderar. Ninguém me falou para fazer, porque já veio de mim a resposta. A Sim. gente tem que fazer alguma coisa. Eu não bati nele, eu não xinguei ele, não falei nome feio, mas eu falei assim: eu tenho um rosto bonito. Quer dizer, eu sou gorda, mas eu sou bonita. Você não é. Então, a gente tem que já desde de pequena já responder a tudo isso. E sempre eu respondi. E foi quando eu era eu já estava formada, psicóloga, trabalhando já em empresas. Depois de 15 anos, eu fui num restaurante, eu era a gerente, a única gerente mulher, gerente de recursos humanos, e tinha um monte de homens no restaurante. Aí virou um deles e falou assim: a Angélica é peixinho do dono da empresa, né? Aí eu falei assim: não, eu não sou peixinho, eu sou baleia, eu sou grande. Aí ele ficou, né? Tonhonhon, ficou sem graça e eu respondi à altura. Eu não o xinguei, não ofendi ele e nem nada. E sim, falei: olha, alto lá. Eu sou maior que peixinho. Eu não sou peixinho e sou maior que peixinho. Eu sou uma baleia, sou grande. Então, a gente tem que fazer essas coisas para fazer com a gente mesmo,
Fala assim, eu não vou responder, não vou ser mal criada, mas sim, eu vou me posicionei a Angélica, a gerente de recursos humanos, e a pessoa que estava ali, ele tem que ter educação comigo. Eu estava ali almoçando, né? Eu estava ali no sentido, como fala, cooperativismo, fazendo, né, um evento. Foi muito chulo ele falar isso, né? Então eu falei assim, eu não sou peixinho, eu sou baleia. Angélica, acho que é sobre isso mesmo, né? Eu quero Né? te agradecer aqui por você compartilhar essas situações conosco, e a mensagem é justamente essa, é o posicionamento. Muitas vezes, com medo de se posicionar, nós acabamos levando essas situações na brincadeira. E são situações sérias que causam desconforto. Então, posicionamento, né, obviamente, de uma forma madura, como você trouxe aqui, é importante. Tem algumas pessoas que estão colocando aqui, né? Eu pedi para vocês darem um feedback que está fazendo sentido, então, obrigada aqui pelos comentários, que tá claro, que tá bom. A Michele, oi Michele, tudo bem? Você chegou atrasada, né? É mais comum em mulheres, sim, a síndrome. Então, tem aqui algumas causas, e depois a gente vai disponibilizar a palestra toda, o vídeo. Aí você pode até assistir para saber aqui quais são as pesquisas que mostram o porquê que a síndrome ela acomete mais as mulheres, mas afeta homens também, respondendo a sua pergunta. Obrigada aqui pela participação e vamos seguir aqui, né? Como lidar, que é muito importante. Primeira dica aqui de como lidar, se concentrar nos fatos e evidências. Então, se eu percebo que eu tenho essas características, o que eu tenho que começar a fazer? Analisar situações e parar de criar histórias, porque nós criamos histórias. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes, eu vou dar um exemplo de reunião. Então, pode ser que eu tenha participado de uma reunião, fiz algum comentário e eu achei que as pessoas, né, tiveram alguma reação em relação a esse posicionamento que eu fiz. E aí eu saio da reunião e eu fico ruminando aquilo. Ah, mas o que será que o outro pensou? Será que eu falei alguma bobagem? Será que eu tenho que fazer algo a respeito disso? Então, eu saio do fato e da evidência e eu vou para a história. Quem tem essa característica, como dica, o que eu digo? Concentre-se no dado e no fato. Então, quando eu me posicionei na reunião, qual foi a resposta das pessoas? E é isso. O resto eu que estou criando. E a gente faz isso, né? Nós ficamos ruminando muitas vezes histórias, pensamentos. As crenças também, elas são importantes de nós identificarmos as limitantes e ressignificar. Tem métodos para nós fazermos isso. Eu posso fazer isso identificando, por exemplo, eu aprendi, né, que eu sou inferior às vezes na infância, eu aprendi que eu era inferior ao meu irmão, ou eu aprendi crenças, né, de que os homens são superiores às mulheres, ou eu aprendi que eu preciso me esforçar demais, demais para assumir determinadas posições. Então, reconhecer essas crenças e como eu ressignifico? Criando novas crenças. Tem processos para isso. Nós podemos fazer isso com a ajuda de profissionais, então, em processos de coaching, tem algumas metodologias terapêuticas que nos ajudam a identificar e ressignificar essas crenças, mas o mais importante é identificá-las, né, para lidar com elas, porque muitas vezes a gente entra no piloto automático e nem percebe que segue essas crenças que eu costumo chamar de mentiras. Reconhecer, aceitar e aprender a lidar com as emoções. Isso é inteligência emocional, né? É uma competência fundamental nos dias de hoje. E reconhecer gatilhos. O que gerou aquela sensação? O que gerou aquele desconforto? O que gerou aquele estresse? Tem pessoas que estão gerando essas sensações ao meu redor, e aí eu reconhecer, aceitar, aqui qual que é a dica? Jamais, né, fingir que não está acontecendo. A gente não pode suprimir as emoções. Então, percebi, aceito e vou lidar com ela, com essas emoções. Como eu faço isso? Prestando atenção no momento presente.
é focada naquilo que está acontecendo. Porque às vezes eu chego ao final do dia e eu não percebo os gatilhos que me tiraram de um estado emocional equilibrado. Os pensamentos, muitas vezes, né, geram sensações e emoções negativas. E aí, quando nós falamos em pensamentos, são aqueles pensamentos que nós ficamos ruminando o tempo todo, criando é, possibilidades, pensando em situações do futuro que muitas vezes nem irão acontecer. O conhecimento e a conscientização. Então, hoje nós estamos aqui no momento de conhecimento e conscientização. Nossa, eu não conhecia essa síndrome, eu não sabia desses sintomas. Eu vou compartilhar com outras pessoas, eu vou buscar mais informações sobre essas sensações, sobre esse fenômeno. Então, isso ajuda a lidar. A autoconfiança também, né? E como é que eu trabalho a minha autoconfiança? Aqui é com auto, com conscientização, é com autoaceitação, reconhecer muitas vezes os meus limites, né? Saber que eu não preciso dar conta de tudo, a autocompaixão, o amor próprio, né? Que nós ouvimos falar muito sobre isso. Mas principalmente aqui, mulheres, é reconhecendo as nossas habilidades, sabe? Reconhecendo os nossos pontos fortes, porque muitas vezes a gente olha muito para os pontos de melhoria e nós não olhamos aquilo que nós temos de bom. E não tem problema nenhum. Ah, é falta de humildade? Não. É reconhecer aquilo que eu tenho de bom e usar aquilo nas minhas relações, no meu trabalho, na minha vida pessoal, na sociedade. E aí, mudando comportamentos. Então, eu posso ter consciência de muitas coisas, mas se eu não quiser mudar, nada vai acontecer. E a mudança de comportamento, ela depende de quem? Da gente. O apoio social é importante também para lidar, então, conversar com outras pessoas que têm esses sintomas, buscar orientação profissional. Então, quando a gente olha hoje, né, para a terapia, a terapia cognitivo-comportamental, ela ajuda muito na mudança de comportamentos e a lidar com sintomas não só da síndrome da impostora, mas para qualquer outro tipo de desconforto. Tem processos muitas vezes de coaching, buscar também orientação em palestras, em literatura e cuidar, né? Cuidar de você, o quanto cada uma aqui tem se dado atenção, tem dedicado momentos para autocuidado, procurado fazer coisas que gosta. Então, são várias dicas aqui unificando tudo, mas acho que ao longo dos temas eu já fui trazendo outras dicas. Quando nós falamos nas empresas, né, as empresas elas também podem proporcionar um ambiente mais inclusivo, promovendo a representação. Então, aqui nós tivemos exemplos, né? Ah, tem uma meta para aumentar o número de vagas de mulheres, mas não em posições de liderança. Então, isso precisa mudar aqui. A gente precisa, né, levar essa conscientização também para as nossas empresas. Isso é extremamente importante. Eliminar preconceitos e estereótipos de gênero. E aí, como fazer isso? Muitas vezes, proporcionando momentos para isso ser discutido, através de treinamentos, de rodas de conversa, de orientação, e isso não precisa vir só da direção do RH, isso pode partir de todas as pessoas que estão inseridas no contexto, porque o ambiente empresarial ele é formado pelos colaboradores. Então, se eu tenho aqui uma consciência sobre isso, eu posso também influenciar positivamente as pessoas que estão ao meu redor. Fomentar a cultura de apoio, um ambiente seguro, onde as pessoas possam trazer aqui as situações sem medo, né, de preconceito, sem medo de julgamento, e também através de políticas, né, políticas, por exemplo, de tolerância zero para assédio, para discriminação, que não cabem mais hoje em dia, mas infelizmente nós sabemos que acontece. Então, quem tem essa possibilidade é justamente fomentar essa cultura aqui. A promoção de igualdade salarial, de crescimento de carreira, né, proporcionando oportunidades para todos, as redes de apoio, que são bastante importantes,
dedicar profissionais para escutar, para que as pessoas possam trazer os seus desconfortos. E as empresas, elas podem também ajudar estabelecendo expectativas claras. O que é esperado das pessoas, como mensurar essas metas, porque muitas vezes, se aquilo que é esperado não está claro, isso gera essa sensação de que não sou suficiente, eu nunca estou entregando aquilo que é exigido, mas se as expectativas e as metas não estão claras, para mim, por exemplo, eu também tenho que ter a proatividade de ir, de buscar e de saber aquilo que é esperado de mim. Então, é algo que a gente não pode esperar que aconteça, nós temos que fomentar para que aconteça. E a cultura de feedback, que é extremamente importante, não só aquele feedback formal, que acontece a cada X tempo, né? Mas é a gente ter a liberdade de pedir feedback, de contribuir com feedback para a melhoria de todos aqui. Deixa eu ver se a gente tem perguntas aqui. Não, não temos, então vamos seguir. E o autoconhecimento? O autoconhecimento é fundamental para tudo na vida, né? Inclusive para a gente lidar com com esse fenômeno aqui psicológico da síndrome da impostora. Então, quando eu falo em autoconhecimento, é identificar padrão de pensamento negativo. E nós temos, muitas vezes. A gente entra aqui no automático, não percebe, mas temos que parar e prestar atenção. O quanto eu estou gerando de pensamento negativo, o quanto eu tenho esse padrão. A compreensão das habilidades e pontos fortes também. Então, quando nós nos dedicamos a um processo de autoconhecimento, eu começo a reconhecer aquilo que eu tenho de bom, aquilo que eu posso contribuir, e isso gera autoconfiança, isso gera segurança, e a gente começa a mover energia e dedicar esforço para as coisas, aproveitando esses nossos pontos fortes e essas habilidades. Então, reconhecer isso é importante. E os pontos a serem desenvolvidos, né? Também com o autoconhecimento eu consigo identificar. Só que aí, mulheres, o que eu vou dizer para vocês, né? Eu tenho que identificar, mas eu não tenho que pegar o chicotinho e ficar lá me chicoteando também. Eu preciso fazer algo a respeito. E às vezes a gente tem essa tendência. Puxa vida, eu tenho essa dificuldade, aí eu fico chateada, eu fico triste. Não é a proposta aqui. Tenho esse ponto a ser desenvolvido, que legal. Bacana, já tenho consciência, bora lá, vamos fazer isso melhorar, vamos desenvolver. Isso é a gente cuidar da gente com carinho, porque se eu percebo que eu tenho um determinado ponto a ser desenvolvido e eu fico me chicoteando, né, eu não parto aqui para uma melhor versão, eu fico presa numa versão que eu não quero ter. E a resiliência, ter resiliência é extremamente importante. A vida nos traz situações, né, de pressão, a vida nos traz problemas, e quando eu tenho resiliência, eu passo por essas situações, mas eu mantenho o meu equilíbrio, as coisas passam a funcionar de uma maneira mais leve, de uma maneira mais tranquila. E aqui, né, a gente tem aqui uns minutinhos para caso alguém tenha alguma dúvida, alguma consideração, vamos aproveitar aqui. E aí a gente já vai partir depois para o sorteio, né, Marina? Mas antes de partir para o sorteio, para o relaxamento, eu gostaria de abrir aqui para vocês trazerem as percepções de vocês, para vocês trazerem possíveis dúvidas, comentários. Então, fiquem à vontade. Posso falar? Pode. É Angélica. Angélica de Angélica. novo. Eu já sei seu nome, Angélica. Tá bom. Que tá, a impostora é a Nayara, né? Agora eu entendi. Você entrou como impostora. Não, não, porque a máquina está no nome dela e eu não Brincando, mudei. tô Tá bom. brincando. Vamos lá, Então, Angélica. eu acho que quando as pessoas me procuram, principalmente mulheres, né? Então eu falo, primeiro ponto, você olha no espelho e fala assim, ó, como eu sou bonita, como Deus me deixou perfeita, como eu sou especial, né? Sendo branca, japonesa, negra, índia, o que for. Eu sou bonita e eu mereço tudo de bom para mim. Então, depois virão coisas boas para mim e ninguém vai me atacar, né? Ninguém vai me desmerecer e eu vou
andar daqui para frente. Se você pensa em você assim, fica uma coisa positiva e você vai trazendo sempre o positivo e não o negativo. É como as meninas negras, né? Elas nascem. Então, por exemplo, se alguém dá uma boneca negra para ela, ela não aceita, porque ela não se aceita. Então, um dia teve uma criança que falou assim: "Ai, me chamaram de feia", né? Aí eu falei: "Você não é feia, você é uma rainha. Só que você é uma rainha de uma cor diferente que Deus te fez você bonita. Olha como você é bonita. Olha seu cabelo é diferente. Olha sua pele, seus dentes é diferente. Você não é igual às outras. Então você tem que se olhar." Aí ela pegou, falou assim: "Ó, o espelho." Eu peguei o olho, coloquei ela assim no espelho. Aí ela, a primeira vez na vida dela que ela se viu, ela tinha 9 anos e ela nunca se viu no espelho, porque tinha medo. Olha só. Nunca. Então eu falei assim: "Olha, você é linda, você é uma deusa de uma outra cor." Assim, para não falar que você é negra, branca, e não importa. Por exemplo, eu sou uma deusa, eu sou uma pessoa, eu sou bege, que eu sou uma meluca, mistura de índio, branco, né? Então eu também sou uma deusa. Eu me amo, porque Deus me fez perfeita, Deus me fez bege, mas eu sou perfeita. Então, e ela ficou olhando assim para mim e para ela, que eu sou bege, né? Então, ela achou bege? Então, eu sou bege. Então, você é de uma cor diferente. Então, você se goste, você se ama, você é linda. Aí ela voltou para a escola, a mãe dela disse, né, que ela quis se arrumar, ela pôs o cabelinho assim, né, todo aneladinho, né, todo crespo, colocou fitinha, ela colocou batom, eu dei um batom para ela cor-de-rosa, né, falou assim: "Olha, fique bonita, né, fique perfeita, Deus te fez perfeita." E se a pessoa vier te denegrir, te falar que você é feia, que você é isso, que é aquilo, você não importe, que você já viu que você é bonita. O que interessa é você e não a outra É, pessoa. A outra é a pessoa, autoimagem, né, sim, Angélica? a outra pessoa Uhum. tem padrões de É, beleza e de pessoa feia. E você tem o seu. É como um menininho falou assim: "Ah, baleia." Eu falei assim: "Eu sou baleia, mas tenho um rosto bonito. Qual é?" Aí ele foi embora e ficou com raiva. é, É isso Angélica, é aí. importante, né, a gente se valorizar, então obrigada aqui pela participação Tá, novamente, acho que é obrigada. super importante a gente também transformar, e o que você, trouxe aqui no início do seu relato, eu acho que é bacana, né, quando nós nos sentimos bem, nós também atraímos essas situações, então o quanto é importante a valorização e a gente compartilhar isso também com as pessoas que estão ao nosso redor, que foi o que você fez com essa menina, né. A Bruna está dizendo que não sabia muito sobre o tema, que ela acreditou que burnout que causava estresse, ansiedade, que junto ao perfeccionista, mas trabalhar num ambiente majoritariamente masculino nos deixava cansadas. Mas essa síndrome também, né? Mas o que você está trazendo aqui, Bruna, realmente faz sentido, né? A ansiedade também causa o perfeccionismo, esse ambiente, mas são conjuntos aqui de sintomas que são caracterizados aqui nessa síndrome também. A Mari está gostando, se ela pode estar relacionada a alguma patologia, alguma depressão. Na verdade, acaba gerando muitas vezes, né? Porque nós vimos aqui tantos sintomas de é, se a minha autoestima está baixa, eu acabo tendo emoções negativas, e aí o nível de estresse ele aumenta, e aí eu assumo muitas vezes responsabilidades porque eu não quero compartilhar, como eu comentei, aquele tipo da impostora que quer ser heroína, e aí isso acaba gerando uma patologia, sim. Pode gerar uma crise de ansiedade, uma depressão, porque eu acabo nutrindo sensações negativas ao meu respeito, né? A Viviana está dizendo aqui sobre situações mais relevantes com respeito à falta de autoestima, nessa época em que os estereótipos que existem nas redes sociais, é verdade, né? É, isso aí. Quem mais aqui? Oi, Bom, acho que Denise, temos. Josi. Oi, Joseli. Posso, É posso Joseli, falar né? um pouquinho? Você Isso, entrou com o seu Joseli. nome. É, assim, falando um pouquinho sobre o que a colega acabou de dizer, né, na parte Sim. de psicológica, eu vejo um pouquinho assim, eu sou mãe de um menino,
E o que que eu vejo muito também, né? Nós, mães, ou pais, ou avós que criam essas crianças da nova geração, eu acho que a gente tem uma arma gigante, assim, boa nas mãos para fazer dessas crianças, novos adultos, né? E deixar com que eles tirem o melhor das pessoas, né? E mostrar para eles a diferença de um cabelo crespo, de um cabelo liso, é, respeitar as diferenças entre homens e mulheres. Nós não somos iguais, né? Nós temos cada um suas qualidades e o seu espaço, e é um espaço que tem que ser valorizado. Então, assim, nós que criamos nossas crianças, hoje vamos ensinar, sim, os nossos filhos meninos a forrar as camas, lavar uma louça. Esses dias eu presenciei o meu filho, ele estava jogando online, né? E o amiguinho dele falou: por que que você demorou? E ele falou: não, eu estava lavando a louça. E o amiguinho dele tirou meio que um sarro, falou: você é mulherzinha. O meu filho não respondeu, acho que ele não estava pronto, né? Mas depois eu falei para ele: filho, num outro momento que você tiver oportunidade, responda que não são só mulheres que sujam as louças, né? Os homens também sujam. Então, assim, acho que a gente tem uma arma aí gigante para criar uma geração muito diferente, né? Eles têm uma inteligência gigante em jogar, em outras habilidades, fazem coisas muito rápido, né? Mas eles também têm uma emoção que a gente pode cuidar. Hoje eu É, trabalho com florais de bar e assim, é o cuidado com a emoção, né? Eu acho que esse cuidado com a emoção que falta hoje, né, Denise? Além do é, cuidado físico, né? É muito sim, bacana isso. o cuidar das emoções é extremamente importante. E o que você trouxe aqui, Joseli, é tão significativo, né? A oportunidade que nós temos de conscientizar essa nova geração. Porque se nós olharmos, a gente tem muitas crenças que nós trazemos aqui dos nossos ancestrais, dos nossos das gerações antigas que têm realmente É, são carregadas de preconceitos, né? sim, E a gente pode transformar, sim, essa geração, a gente pode transformar o ambiente. Então, eu te agradeço aqui pela contribuição, obrigada a agradeço. você. Agradeço a todas aqui, né, que estão aqui conosco. E agora, mulheres, nós vamos fazer uma sessão de relaxamento. Vocês topam? Como que Claro. vai funcionar, né? Quem tiver aí, não sei se estão no local de trabalho ou se estão em casa, só vou pedir para se alguém tiver no carro dirigindo para não fazer, tá? Para nem escutar, porque isso na verdade pode relaxar demais e causar um acidente. Mas quem puder buscar agora uma posição mais confortável, sentar aí, pode ser numa cadeira, numa poltrona, ficar numa posição relaxada. Ah, a Caroline está aqui, ó. Olha lá, ela já pôs aqui. Estou aqui sim, Dê. Hum, Ô, Carol, que legal. Que bom que você está aqui. Então, vamos buscando uma posição confortável. Como que vai acontecer, né? Eu vou guiar vocês. Então, é um relaxamento simples, eu vou guiá-las para relaxarem dos pés à cabeça, depois a gente vai imaginar uma escada que vai levar a um lugar bem gostoso, e aí cada um vai criar aqui o seu lugar, né? É, pode ser um lugar que vocês já conheçam, ou um lugar que vocês vão imaginar. A gente vai trabalhar com bastante foco em respiração também, e aí eu vou conduzi-los para para vocês chegarem a uma versão melhor, a uma versão ideal de vocês, uma versão em que vocês se sentem seguras, em que vocês sentem uma autoestima elevada, em que vocês se reconheçam, valorizem seus pontos fortes, em que vocês se sintam aí empoderadas, tá? Então, já podem procurar uma posição confortável, fechar os olhos e seguir as minhas instruções. Então, vou pedir para vocês começarem a prestar atenção na respiração. Pode fazer uma respiração bem profunda, inspirando pelo nariz, segurando o ar o máximo que aguentar. E a hora que não aguentar mais, solta o ar pela boca, fazendo barulho, esvaziando os pulmões. E a minha voz começa
a deixar vocês cada vez mais relaxadas. A minha voz relaxa vocês. E aí você pode partir para uma respiração natural, confortável. E você vai seguir as minhas instruções. Vou pedir para você focar agora toda a sua atenção nos seus pés. Vai relaxando os dedos dos pés, a sola dos pés. E vai deixando esse relaxamento dos pés subir para a região das panturrilhas, das canelas e dos joelhos. E conforme você presta atenção na sua respiração e vai relaxando o seu corpo, você sente uma sensação cada vez maior de paz, de calma e de tranquilidade. Esse relaxamento, ele começa a subir, você comanda que esse relaxamento suba para a região das coxas, do quadril, e você vai sentindo as suas pernas bem moles, bem relaxadas. Você também pode começar a relaxar o seu abdômen. Você vai relaxando a região do estômago. Normalmente, nessa região que nós chamamos de boca do estômago, é onde concentramos as emoções inferiores, né? De ansiedade, de medo, de desconforto. Então, quando você relaxa essa região, e você pode fazer isso quando você comanda esse relaxamento. Então, quando você relaxa essa região, você respira melhor e sente uma sensação cada vez maior de paz, de calma e de tranquilidade. Vai relaxando a região do tórax, vai sentindo a respiração, o ar que entra, o ar que sai. E vai relaxando também os seus ombros. Você pode relaxar os seus ombros. Os braços também vão ficando bem relaxados. Você vai sentindo um relaxamento na coluna, as vértebras vão ficando todas soltas, e quando você solta as suas vértebras, os grandes músculos das costas, eles relaxam também. E cada vez mais você sente uma sensação de paz, de calma e de tranquilidade. Vai soltando a região do pescoço, solta os músculos da face e deixa o maxilar bem solto, a língua fica solta. Vai deixando os olhos bem relaxados. Você pode até soltar os pequenos músculos e nervos dos seus olhos ao ponto de desligar os seus olhos, deixando eles completamente grudados. Você pode até testar, se você estiver seguindo as minhas instruções, pode fazer um teste de tentar abrir. Você tenta e nem consegue, porque você, na verdade, não quer abrir os seus olhos agora. E agora, para finalizar o relaxamento do corpo, você vai relaxando o seu couro cabeludo, como se você estivesse sentindo, recebendo uma massagem com pontas de dedos bem suaves. E você percebe que o seu corpo está bem relaxado agora. E você atingiu o relaxamento físico e eu quero te ajudar a relaxar um pouco mais. Eu quero que você relaxe a sua mente também. E eu vou pedir para você imaginar uma escada na sua frente, uma escada de degraus que desce, uma escada bem segura, confortável, ampla. Eu vou começar uma contagem de 1 até 10. E é uma escada que vai te levar para o seu lugar seguro. É um lugar ideal para você. Então, conforme eu vou contando, você vai descendo e vai imaginando esse lugar que é seguro para você. Então, vamos lá. 1. Enquanto você desce, você vai imaginando o seu lugar ideal. 2. É um lugar bem pacífico e seguro para você. 3. É um lugar que você cria na sua mente, onde tudo é do jeito que você quer. 4. Vai criando um lugar mais incrível para você. 5, nós já estamos na metade da escada, você vai se sentindo bem, vai se sentindo cada vez mais relaxada, cada vez mais segura. 6, você já começa a visualizar o seu lugar ideal.
7, o relaxamento vai ficando mais profundo e você já começa a ver os detalhes desse lugar. 8, muito profundo, você vê cada detalhe. 9, profundamente relaxada. E no próximo número você já estará no seu lugar ideal, se sentindo muito bem, confortável e tranquila. 10, no seu lugar ideal, isso, se sentindo bem segura e em paz. Eu quero que você aproveite essas sensações durante alguns instantes. Eu quero que você aproveite esse lugar seguro, que na verdade você pode vir aqui sempre que você desejar. E aqui, a cada respiração, seu corpo e sua mente são preenchidos com uma sensação muito agradável, de paz, de tranquilidade, de relaxamento. Agora, os sentimentos que você não quer mais vão sumindo e você vai se sentindo em paz. Vai deixando vir à tona só sentimentos de segurança, de tranquilidade, e você vai acionando agora todos os seus recursos internos, as habilidades que às vezes a gente deixa de lado, ficam esquecidas. Então você vai acionando esses recursos que às vezes a gente não traz para o hoje, para o aqui e para o agora. Então vai aproveitando esse lugar seguro. E agora eu quero que você use a sua imaginação. Aí nesse lugar seguro, deste lugar você vai imaginar um caminho. Você vai imaginar um caminho que vai te levar para um lugar. É um lugar que você vai se imaginar da forma como você quer se sentir. Você vai imaginar um caminho que vai te levar para a sua melhor versão. Uma versão em que você tem a autoestima elevada, em que você é bastante segura, em que você se sente confortável para se expor, para ser você. Você reconhece os seus pontos fortes nessa sua versão. Na verdade, você se sente empoderada, com autoestima elevada. Então, você vai começar a caminhar nesse caminho que você imaginou que vai te levar para esse lugar. Para te ajudar, talvez você pode imaginar um caminho bem bonito, você pode colocar uma temperatura nele, talvez, se você prefere o dia, você pode imaginar um sol, se você prefere a noite, pode ser uma noite estrelada, mas é um caminho que vai te levar para um lugar muito bacana, para a sua melhor versão. E você pode imaginar, no final desse caminho, um círculo que você vai pisar daqui a pouco, quando você chegar na sua melhor versão, e você vai ter todos os sentimentos que você deseja. Então, você vai começar agora essa caminhada junto comigo. Vai imaginando você entrando por esse caminho. E eu vou convidar você a deixar nesse caminho tudo aquilo que você não quer mais. Então, você pode fazer isso imaginando que você vai soltando pedras de um saquinho que está na sua mão. Você tem um saquinho onde tem pedras, várias pedras que representam aqueles sentimentos que você não deseja mais. Talvez a baixa autoestima, a autoexigência, os pensamentos negativos. Vai soltando essas pedras que estão trazendo peso, desconforto. Vai deixando essas pedras e vai percebendo como você se sente mais leve. Eu estou trazendo aqui alguns exemplos, mas cada uma de vocês sabe o que vocês não querem mais carregar, né? Talvez a ansiedade, talvez o perfeccionismo, sentimentos que você não deseja mais ter, como medo. Vai soltando essas pedrinhas e vai caminhando, vai seguindo em frente na direção daquele círculo onde você vai pisar daqui a pouco e vai sentir como é atingir a sua melhor versão. Então, vai caminhando, deixando as pedrinhas, e nós já estamos bem perto desse círculo que você vai pisar daqui a pouco. Isso, a gente está chegando bem perto, bem perto. Você já liberou todas as pedras desse saco que você carregava. Você pode até jogar esse saco fora também, deixá-lo no caminho, e vai percebendo como você se sente leve. Você está se sentindo muito leve, porque você não carrega mais aquilo que você não deseja ter. Você deixou por esse caminho aquilo que você
não gostaria mais de ter com você. E agora pisa no círculo, pisa no círculo, isso, e vai deixando vir a sensação de como é você na sua melhor versão. Você já chegou aqui na sua melhor versão, já pisou aqui nesse círculo. Eu vou convidar você a perceber agora o que você vê aí, como você se vê na sua melhor versão, né? O que está acontecendo aí? É dia, é noite? Você imagina alguma cena? Aqui você pode criar a imagem que você quiser. É dia, é noite? Qual é a temperatura? Qual é o cheiro agradável que você sente aí? Qual é a sensação do seu corpo? E aí perceba que você vai escutar algo. Você vai escutar algo de alguém que seja importante ou de você mesma, talvez. Uma frase que é importante para você. Uma frase que mostra o quanto você é especial, quais são as habilidades que você tem. Escuta com bastante atenção e carinho aquilo que você precisa escutar agora. Certamente é algo muito positivo que vai te trazer para a sua melhor versão. Versão de você reconhecendo seus pontos fortes, suas habilidades. Perceba que aí você tem uma postura bem ereta, a sua autoestima é elevada, você está segura, reconhece os seus valores, as suas habilidades. É você na sua melhor versão, como você é. Aqui você atinge essa versão, respira fundo, deixa essa sensação tomar conta de você, todos esses sentimentos positivos, todo o aprendizado que nós tivemos aqui durante essa tarde, eles vão ficando gravados no seu subconsciente para que você coloque em prática tudo aquilo que você deseja, para que você traga novos comportamentos, novos sentimentos e que você possa também influenciar positivamente as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas da sua vida pessoal, profissional, com esses sentimentos que você acionou agora. E agora com essa sensação de empoderamento, de autoestima elevada, eu vou começar uma contagem de 10 a 1. Para cada número que eu disser, você se sente mais revigorada, mais disposta, mais desperta. E só quando eu chegar no 1, só no 1 você vai abrir os olhos se sentindo muito bem, se sentindo bem melhor do que antes. Então vamos lá, 10, vai trazendo todos os sentimentos novos. 9 vai trazendo os conhecimentos, os sentimentos bons. 8 vai sentindo as pernas, os braços, o corpo. 7 vai trazendo essas sensações positivas dessa experiência. 6, os movimentos do corpo vão voltando ao normal. 5, só sensações ótimas, uma sensação de autoestima elevada, de empoderamento. 4, você vai percebendo as habilidades e seus pontos fortes e vai trazendo junto com você à medida que eu conto. 3, o seu corpo está revigorado, está completamente desperto. 2, você só tem sensações boas agora, só sensações boas. E no próximo número, eu quero que você abra os olhos se sentindo muito bem, muito melhor do que antes. 1, olhos abertos, se sentindo bem melhor do que antes, trazendo aqui essa troca que nós tivemos, esse aprendizado, essa consciência e as sensações positivas aqui desse relaxamento, desse lugar seguro. Isso, vai respirando, pode dar uma espreguiçada assim, né? Eu sei que depois de um relaxamento a gente não gosta muito de falar, dá vontade de ficar quietinha, mas se vocês puderem dar um sinal de vida aqui para mim, para saber se vocês estão comigo e para a gente partir aqui para o encerramento, eu agradeço. Quem puder, coloca um oi aqui no chat. Gostou, Thalita? Foi maravilhoso? Que bom. Eu agradeço, que bacana. Tá bem? Olha lá, estão aí a Carol. Vamos ver. Relaxada, Adriana. Angélica tá bem. Tá viva. Tá. Foi numa praia, Bruna?
E nós podemos ir para esse lugar seguro, né? Na hora que nós queremos esse lugar ideal. A Cris gostou também, foi maravilhoso. Que bom. Estava na Grécia. Olha lá, a Angélica estava na Grécia. Bom, pessoal, eu quero, né, agradecer. Para mim foi um momento muito especial. Eu quero agradecer a Qualilife por proporcionar esse momento aqui para a gente, né? Esse momento de conscientização, de troca de experiências, de conhecimento. Quero agradecer a participação de vocês, o tempo que vocês dedicaram para estarem aqui. Eu vou colocar aqui os nossos contatos, deixa eu compartilhar aqui com vocês, e aí eu fico à disposição. E o anfitrião desabilitou o meu compartilhamento aqui. Você pode voltar para mim, Marina? Para eu conseguir compartilhar aqui os nossos contatos, tanto da Qualilife. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Sim. Ah, agora eu posso compartilhar de novo. Então vamos lá, vou deixar aqui com vocês, né, as nossas redes sociais aqui, tanto da Qualilife quanto as minhas aqui, o Instagram, os nossos sites. Vocês podem acompanhar os conteúdos que a gente disponibiliza, outras experiências aqui como essa. E eu fico à disposição. Quem quiser me chamar para esclarecer qualquer tipo de dúvida, pode me chamar. Pelo meu WhatsApp, pelo meu Instagram, tem um botãozinho lá no link da bio que tem um contato direto com o meu WhatsApp. E podemos encerrar, né, Marina? Sim, pessoal, espero que vocês tenham gostado muito do nosso encontro. Aqui a gente está bem relaxado. Relaxou aí? Relaxaram aí? A Marina está na Colômbia, né? No escritório Sim, lá na Colômbia sim, com a turma que entrou de lá. sim. Tava aqui imaginando as montanhas. Você Tão foi para as linda. montanhas, né? Então, muito obrigada a todas vocês. Espero que tenham gostado e Muito um obrigada, grande pessoal. abraço aí para vocês.